Fora de frequência. Esse episódio é apresentado por mim, Paulo Correia. E por mim, Milena Nevoada. E para uma experiência completa, recomendamos o uso de fones de ouvido para esse episódio. Bem-vindos à Rádio Lunar. Boa viagem. Finalmente! Achei que você fosse desistir. Pode falar, vai. Você tava com medo de ver. Eu falei que eu ia achar uma casa abandonada perfeita pra gente contar essa história. A Milena já tá lá dentro. Anda logo, vem. Tô aqui no fundo da sala. Vem! Vai, senta aí que eu vou acender a lareira. Bem, vocês sabem que eu adoro lareira. Vai, Mimi, conta pra gente sobre esse conto que você escolheu. Bom, eu escolhi esse conto porque tem uma coisa acontecendo aí no seu mundo que nos chamou bastante a atenção. Etarismo, cópia da mesma pessoa, mulheres envelhecendo. E parece que a sociedade tem medo de uma mulher quando envelhece, né, Paulo? Um negócio assim. Um negócio assim. Mas, bom. Essa é uma história de uma moça muito famosa no nosso mundo chamada Bora Chang. E ela tem uma maneira diferente de fazer história. O horror através do fantástico, que conversa muito com a realidade, se é que você me entende, né? Eu gosto dessas coisas de sair do comum pra pensar. Mas enfim, né, gente? Eu já falei demais e você tá aqui pra ouvir uma boa história de terror, né? Então vamos? Bora! A cabeça. Foi num dia que estava prestes a sair do banheiro depois de dar descarga. Mãe? Ela olhou pra trás, havia uma cabeça chamando por ela no vaso sanitário. Mãe? Estática, fitou a cabeça por um momento, deu a descarga, a cabeça desapareceu junto com o barulho da água. Ela saiu do banheiro. Alguns dias mais tarde, reencontrou a cabeça no banheiro. Mãe! Como da outra vez, estava prestes a dar descarga, mas a cabeça gritou desesperada. Não! Só um momento, por favor! Com a mão ainda erguida, a caminho da descarga, olhou fixamente para a cabeça que gritava por ela dentro da privada. Mais precisamente, não era bem uma cabeça, mas algo parecido com uma cabeça. Tinha mais ou menos 2/3 do tamanho de uma cabeça adulta, poucos fios de cabelo molhados e emaranhados cobriam a parte superior disforme de argila amarelada e esbranquiçada. Não tinha orelhas, nem sobrancelhas. Logo abaixo dos cabelos, 2 rasgos no lugar dos olhos, tão finos que não tinha como saber se estavam fechados ou não. E um pouco mais para baixo, uma massa esmagada que dava a impressão de ser o nariz. A boca também era um simples rasgo, sem lábios definidos. Era essa boca que se abria e fechava para falar com ela. Era difícil entender o que dizia porque a voz, além de aguda e estridente, parecia os gorgolejos de uma pessoa que está se afogando, quase no último fôlego. O que você é? Eu sou a cabeça. Isso eu vi, voltou a dizer. Mas por que você está na minha privada? E por que me chamar de mãe? Um tanto desengonçada, a cabeça movimentou a boca sem lábios. Eu a chamo assim porque nasci dos cabelos, dos excrementos e do papel higiênico com o qual você se limpou. E de tudo mais que a senhora jogou aqui. E quem te deu o direito de ocupar minha privada? Você me chama de mãe, mas eu nunca criei nada parecido contigo. Desapareça antes que eu chame alguém para acabar com você. O que eu peço é tão pouco. Só quero que a senhora continue despejando seus excrementos nesse vaso sanitário. E assim eu consiga formar o resto do meu corpo. Depois disso, partirei para longe. Peço então que não ligue para mim, minha presença, e use o banheiro como sempre. Eu vou continuar usando este banheiro como antes porque é meu, respondeu com frieza. Mas fico arrepiada só de pensar que uma coisa como você se esconde nele. Não quero saber se você vai formar o resto do seu corpo ou não. Não quero voltar a te ver. Nunca mais apareça na minha frente. A cabeça sumiu dentro da privada, mas aquela cabeça continuou aparecendo. Às vezes,
surgia de fininho e ficava vendo a mulher lavar as mãos depois de dar descarga. Quando ela percebia que estava sendo observada e se virava, acabavam se entreolhando por um momento. Trocava olhares com aqueles rasgos que não permitiam distinguir se estavam abertos ou não. Aparentemente, o rosto esmagado se esforçava para imitar expressões faciais, mas era impossível reconhecê-las. Quando a mulher se aproximava para dar a descarga, a cabeça sumia para dentro do vaso sanitário às pressas. Então fechava a tampa com força, dava a descarga e só saía do banheiro depois de ter a certeza de que aquilo não estava mais ali. Um dia, como de costume, lavava as mãos depois de usar o banheiro. E, como sempre, a cabeça apareceu por trás dela. Pelo espelho, olhou para a cabeça por um tempo. A cabeça também olhava para ela. A cor daquela massa esmagada com poucos fios de cabelo estava estranhamente mais avermelhada, percebeu, comparada ao amarelo meio esbranquiçado de sempre. A mulher se deu conta de que estava menstruada. O fato de você ter mudado de cor tem a ver com o meu estado físico? Perguntou. O seu estado físico tem consequências diretas na minha aparência, respondeu a cabeça. Eu dependo inteiramente da senhora, mãe. Ela despiu a roupa de baixo, arrancou o absorvente e, virando o lado ensanguentado para baixo, empurrou a cabeça com força para dentro do vaso e deu a descarga. O redemoinho da descarga levou a cabeça e o absorvente para dentro do buraco negro no fundo do vaso. Lavou as mãos e vomitou ali mesmo na pia. Depois de passar muito tempo vomitando, limpou o lavatório e saiu do banheiro. O vaso sanitário entupiu, o encanador só foi embora depois de lhe dar um longo sermão, segurando o absorvente no alto feito um troféu, sobre não jogar esse tipo de coisa na privada. Começou a manter o vaso sempre tampado e a ter costume de verificar a parte de dentro o tempo todo enquanto fazia suas necessidades. Passou a ter prisão de ventre. Um dia, quando estava prestes a fechar a tampa do vaso, viu a cabeça se aproximar depressa. Então fechou a tampa com força, num movimento brusco, deu a descarga, de novo e de novo, várias vezes. Antes de sair do banheiro, abriu o vaso com cuidado. Seus olhos encontraram-se com os da cabeça, que a encarava de dentro da água. Havia fios de cabelo ao redor. Voltou a fechar a tampa, pressionou a alavanca, mas nada de água descer. Ela contou à família o que estava acontecendo. Não se preocupe, não é nada que não, você tá não é nada que seja produz ou morra. Deixa pra lá. Ela fez de tudo para evitar usar o banheiro de casa. Um dia, encontrou a cabeça no banheiro do trabalho. Estava lavando as mãos quando a viu fitando seus olhos pelo espelho. Pediu demissão no dia seguinte. A prisão de ventre foi se agravando. Passou a ter cistite também. O médico disse para não se segurar quando a vontade viesse. Mas era impossível porque, aonde quer que ela fosse, havia algo esperando para se alimentar de seus excrementos. A cistite e a prisão de ventre pioravam. Ah, Paulo, isso é hora! Ah, para, que isso? Nada demais. Pode continuar. Vocês ouviram isso? Ei, para. Eu não ouvi nada, nada. Eu que ouvi coisa. Vocês ouviram alguma coisa? Acho que foi a porta do banheiro dos fundos, hein? Mas deixa eu continuar, gente, porque vocês querem ouvir história. A família sugeriu que ela se casasse, já que não trabalhava mais. Foi então conhecer o homem que sua mãe lhe apresentara como pretendente. Era um sujeito comum que trabalhava em uma empresa de comércio internacional, cujo sonho era se casar com uma mulher que fosse boa pra ele, ter filhos e ser feliz pra sempre. Parecia um homem simples, trabalhador e disciplinado, com as coisas nos devidos lugares. Ela passou todo o primeiro encontro aflita por causa da questão do banheiro. Vendo-a desse jeito, o homem se declarou dizendo que a mulher dos seus sonhos era tímida, ingênua e delicada como ela, e que nos dias de hoje era difícil encontrar alguém assim. Ele ficou tão impressionado que em 3 meses estavam noivos e 3 meses depois do noivado se casaram. Depois da cerimônia, a preocupação dela tinha sido a viagem de lua de mel, durante a qual tivera a felicidade de não se deparar com a cabeça. Na casa nova, a primeira coisa que verificou foi o vaso sanitário. Não encontrou nada. A cistite e a prisão de ventre melhoraram bastante depois da mudança.
Levando uma vida estável e simples, sem grandes alegrias nem grandes tragédias, ela começou a achar que era até feliz. Em meio à adaptação à vida de casada, ela parou, pouco a pouco, de pensar na cabeça. Passando algum tempo, teve uma filha. A cabeça foi esquecida de vez. Foi depois da chegada da bebê que a cabeça reapareceu. A mulher estava dando banho na criança. Mãe? Quase deixou o bebê cair. A cabeça estava um pouco maior, quase do tamanho da cabeça de um adulto. Continuava com a mesma aparência de massa de argila esbranquiçada e deformada. Porém, os olhos estavam um pouco maiores, a ponto de piscarem, e algo parecido com lábios. Havia bolotas de massa coladas no lugar das orelhas e um esboço de pescoço por baixo do queixo, ainda em formação. Esse bebê é seu, mãe? Como você ousa voltar? Perguntou a mulher assustada. Quem te trouxe pra cá? Onde quer que a senhora esteja, eu sempre a encontrarei, pois seus excrementos são parte de mim, respondeu a cabeça. Aquela resposta a deixou muito incomodada. Eu não disse para nunca mais aparecer na minha frente? Porque você está aqui me chamando de mãe. Não é da sua conta se o bebê é meu ou não. Mas sim, essa é minha filha. É o único ser no mundo com o direito de me chamar de mãe. Agora desapareça. E para sempre. A bebê começou a chorar. Embora tenhamos nascido de maneiras diferentes, eu também sou cria sua, mãe, disse a cabeça. Já não falei que nunca criei nada igual a você? Eu mandei você desaparecer. Senão vou fazer de tudo para acabar com você. Fechou a tampa do vaso sanitário e deu a descarga. Depois correu para acalmar a menina e terminar o banho. Após essa reaparição, a cabeça voltou com muito mais frequência. A mulher sentia seus olhos pelas costas toda vez que lavava as mãos depois da descarga. Sempre que olhava de lado, avistava aquela coisa, amarelada, esbranquiçada, mas bastava se virar para que desaparecesse num piscar de olhos. Quando isso acontecia, encontrava alguns fios de cabelos flutuando pela água da privada. A prisão de ventre e a cistite voltaram. A mulher estava preocupada com a filha mais do que tudo. Estaria a cabeça com ciúmes da bebê? E se fizesse algum mal à menina? Não. Só de imaginar que algum dia a criança poderia ver a cabeça, ficava completamente agoniada. Todas as vezes que a filha pedia para ir ao banheiro, se sentia inquieta. Decidiu acabar de vez com aquilo. Foi ao banheiro, fez as necessidades e deu a descarga. Esperou a cabeça aparecer enquanto lavava as mãos. No momento em que aquela coisa amarelada e esbranquiçada emergiu do vaso sanitário, a mulher disse quase murmurando: Eu tenho uma coisa para te falar. Depois de terminar de lavar as mãos, abaixou-se de cócoras em frente à privada, encarando a cabeça nos olhos. Você... Hesitou por um momento. A cabeça ficou esperando. De repente, a mulher esticou as mãos e agarrou a cabeça com toda a força. Arrancou-a do vaso e a enfiou em um saco plástico que jogou na lata de lixo. E, aliviada, voltou à rotina. Mas a paz não durou muito. Ela estava no banheiro com a filha, que começava a aprender a usar o banheiro sozinha. A pequena tirava a roupa de baixo, sentava no vaso sanitário, fazia suas necessidades, se limpava, voltava a se vestir, dava a descarga e lavava as mãos. Tudo sozinha, sem ajuda. A única coisa que a mãe precisava fazer era erguer a menina até a pia na última etapa, porque ainda não alcançava a torneira. Foi nessa hora que aquela coisa amarelada e esbranquiçada apareceu dentro da privada. Mãe! A mulher virou-se e olhou para a cabeça, sem dizer nada. Ajudou a filha a terminar de enxaguar o sabonete das mãos e a secá-las. Então, fez a menina sair primeiro. Mãe! O que aconteceu? Como você voltou? A cabeça levantou o canto da boca. Pedi para um gari me jogar no vaso. A mulher deu a descarga sem dizer nada. A cabeça foi levada por um redemoinho e desapareceu pelo buraco escuro da privada. A filha, que esperava a mãe do lado de fora, estava curiosa para saber o que era aquilo. É a cabeça. Se ela aparecer de novo, dê a descarga, explicou a mãe.
A cabeça tivera a audácia de aparecer na presença da filha e ainda por cima de chamá-la de mãe. Dessa vez, a mulher decidiu acabar com aquela coisa para sempre. Não foi difícil arrancar a cabeça da privada, só que, antes de tirar o saco plástico com aquela coisa do lixo de novo, ela pensou melhor. Aquilo falava, podia muito bem pedir ajuda como da outra vez. Era preciso fazê-la se calar antes de jogar fora. Então pôs a cabeça num pote e deixou num canto bem ensolarado da varanda. Sem água nem excrementos. Achou que secaria até morrer. Não havia outro jeito. Mesmo que houvesse, não queria saber e nem tentar. Avisou para que nem o marido nem a filha tocassem no pote. Ele nunca mais ia à varanda, mas a menina, extremamente curiosa, era um problema. Porque queria de todo jeito olhar, tocar e falar com aquilo. A mulher então deu-lhe uma bronca das grandes e escondeu o pote com a cabeça num canto. O marido tirou férias do trabalho e os 3 viajaram em família. Quando voltaram, a mulher foi ao banheiro. Enquanto lavava as mãos, sentiu algo surgir às suas costas. Virou-se, em seguida fechou a tampa da privada com força e deu descarga. Perguntou à filha: "Foi você, não foi? Eu não disse pra você não tocar naquilo?" A menina começou a chorar. O marido chegou para acalmar as duas e explicou: Aquela coisa que estava dentro do pote, eu joguei na privada porque ela pediu. Algum problema com isso? Ela explicou com detalhes. Ah, não é nada demais. Deixa, aquilo não vai sair andando pela casa de noite ou botar ovos por aí. O marido estava tranquilo. Um dia sonhou. Era um cômodo espaçoso, todo revestido de azulejos brancos. A cabeça surgiu de repente, às suas costas. Virou-se, assustada. Outra surgiu do outro lado. Cabeças brotaram por todo canto. Feliz da vida, a filha apontava para cada uma delas. Cabeça! Cabeça! Pediu a ajuda do marido, que estava lendo o jornal. Ele respondeu com desdém. Ah, deixa pra lá, não é nada demais. A resposta reverberou pelas paredes e ecoou, formando um coro. Não é nada demais. Deixa pra lá. Esquece isso. Deixa pra lá. Não é nada demais. Esquece isso. A alavanca da descarga estava próxima do teto. Com muito custo, a mulher conseguiu alcançá-la e apertar. O redemoinho levou o marido, a filha e a cabeça. Ela também foi levada para o buraco escuro da privada, junto com a filha, ainda exultante, e o marido, lendo o jornal sem dar a menor atenção. Debateu-se para escapar do redemoinho, abraçando a filha. Nesse momento, ouviu uma voz familiar. Mãe? Olhou para a menina. Aquela cabeça enorme estava sobre o corpinho e o pescoço franzino da sua filha. Acordou assustada. Foi até o banheiro, sentada no chão em frente ao vaso sanitário, e ficou olhando absorta para aquele objeto alvo e imaculado, para a água límpida que acobertava a presença daquele buraco negro ao fundo, imaginando a criatura escondida lá dentro e onde o buraco terminaria. Ai, que susto! Isso, cara, que isso? Meu Deus! Ai, que gato maldito! Ai, que Olha saco. aqui, você para com isso, que eu sou mãe de gatos. Desculpa. Não chame o gato de maldito. Perdão. Foi mal. Ah, não. Isso é hora de começar a chover, gente? Ah, hein? Acho melhor a gente continuar antes que essa chuva aperte. Com a chuva fica melhor. A cabeça não voltou mais depois da tentativa de deixá-la secar até morrer. Com o tempo, a mulher passou a não ter mais pesadelos, imersa no seu cotidiano pacato e usual de cuidar da casa, lavar, cozinhar para a família e fazer compras. Pouco a pouco, nem mais rápido, nem mais devagar que os outros, o marido subiu de cargo no trabalho. Não era especialmente afetuoso ao apegado à família, mas sempre trazia um bolo e cantava parabéns ao aniversário da esposa ou da filha. A menina também cresceu e, como todas as crianças, passou pela escola fundamental e chegou ao ensino médio. Não era excelente aluna, mas também não era pior. Bonitinha, mas não era a ponto de saltar os olhos. Uma menina como todas as outras da sua idade. Tinha dificuldades para acordar de manhã, gostava de celebridades e não tinha problemas maiores do que espinhas no rosto.
Venha tomar o seu café ou vai se atrasar. Mãe, você viu a gravata do meu uniforme? Deixei pendurada na maçaneta do seu quarto. Coma devagar, vai te fazer mal. Tá, mãe. Sabe que eu vi uma cabeça na privada ontem? Ah, é? E o que você fez? Dei a descarga e ela sumiu. Fez bem. Quer mais sopa? Não, obrigada. Mas, sabe, eu já vi aquela cabeça várias vezes. Será que não tem como fazer ela desaparecer de vez? Que troço horroroso. Não ligue, é só dar a descarga. Acabou de comer? Acabei. Vou indo então. Tá levando o almoço? Sim, mãe. Tchau. A porta se fechou. Não ligue. Não é nada demais, não vai acontecer nada. A menina terminou o ensino médio e foi para a faculdade. A mulher descobriu rugas e a pele flácida e áspera em alguns lugares, até então firmes e macios. Seu batom agora ficava melhor na menina que já tinha jeito de mulher. Ao olhar para aquele rosto familiar, porém alheio, a mãe sentiu orgulho, amor e ciúmes. Tudo ao mesmo tempo. No dia em que chegou em casa, com os longos cabelos alisados e pintados de roxo, a mãe encarou no espelho uma mulher com cabelos em um permanente de velha e tingidos de preto. Passou a ficar mais tempo sozinha em casa. A família quase não se encontrava, pois o marido, que agora ocupava uma posição de executivo, andava cheio de trabalhos e a menina, também ocupada com as suas coisas, passava mais tempo na rua do que em casa. Havia poucos e raros dias em que o marido voltava cedo, mas era impossível passarem um momento romântico a sós porque não compartilhavam nem memórias de um namoro tomado de amor, nem tinham mais disposição. Sua vida era maçante. Jantava em silêncio, via televisão juntos e o marido ia dormir primeiro. Num desses dias, ela ficou sozinha na sala, assistindo TV. Aliás, era o que acontecia sempre. Fosse nos dias em que a filha ou o marido voltavam tarde, fosse nos dias em que toda a família, menos ela, já tinha ido se deitar. A mulher continuava em frente à TV até o momento em que o hino nacional começava a tocar, anunciando o fim da programação. Mais do que não ter nada melhor para fazer, aquilo era uma tentativa de tapar, nem que fosse um pouco, o vão que tinha tomado o canto do seu coração. Aquele vão, às vezes vazio, outras repleto e, em certos momentos, sinistro, ardendo e comichando. Ao menor sinal de esquecimento, se espichava e tomava conta dela. Era por isso que ela ficava na frente da TV, concentrada nos movimentos da tela. Esvaziava a mente e o coração, olhando para aqueles programas sem sentido. Mas a fonte dos sentimentos era tão profunda que, por mais que fosse esvaziada, jorrava infinitamente. Numa noite, a mulher foi ao banheiro. Como sempre, tinha ficado sozinha até tarde, vendo TV. Depois de fazer as necessidades, fechou a tampa do vaso sanitário e deu a descarga como de costume. Enquanto lavava as mãos, olhou para o seu rosto refletindo no espelho. Viu pálpebras flácidas e caídas e a pele enrugada e ressecada. A raiz dos cabelos estava branca, precisando ser tingida novamente. Enquanto se penteava com os dedos, pensando que estava na hora de pintar o cabelo, viu a tampa do vaso se levantar pelo reflexo. Dedos molhados empurraram a tampa até abri-la. Apareceu outra mão. As duas mãos seguraram a borda do vaso. Ainda pelo espelho, a mulher viu uma cabeça, coberta de volumosos cabelos pretos e molhados, se erguer do vaso. Os longos dedos das delicadas mãos se abriram para segurar com força a borda e vigorosamente tirar o corpo da água. A primeira parte a aparecer foram os ombros de ossatura delicada, de onde se estendiam braços esguios. Em seguida, costas lisas cobertas de longos cabelos, seguidas de quadris pálidos e encorpados que avultavam da fina cintura de curvas sedutoras. E por fim, a coxa firme, cuja musculatura fluía até o joelho. Após o alçar da coxa, um pé se firmou na borda do vaso. A perna era branca, longa, magra e lisa. Veio a panturrilha,
de desenho precioso, mostrando com nitidez o contorno dos músculos e depois o tornozelo delicado. A outra perna saiu do vaso e o pequeno pé, de dedos alongados, pisou no chão. O corpo nu e encharcado refletia a luz suave da lâmpada incandescente do banheiro. A mulher continuou com os olhos fixos no espelho. A pessoa que acabava de sair do vaso sanitário virou-se lentamente em sua direção. Ela viu 2 reflexos no espelho. Seu rosto de quando era jovem e o atual, envelhecido. A versão jovem sorriu para a velha. Dessa vez, foi ela que se virou lentamente em direção à sua versão rejuvenescida. A cabeça, que não era mais apenas uma cabeça, continuava imóvel atrás dela, deixando escapar um sorriso no rosto que tinha sido seu no passado. Mãe? Ainda era uma voz aguda, mas já não tinha aquele aspecto incômodo de uma pessoa morrendo afogada. A senhora não está me reconhecendo, mãe? Conseguiu soltar apenas um gemido. Como a senhora tem passado? A mulher ficou em silêncio. Finalmente consegui formar meu corpo por completo, como prometi. Agora quero viver por conta própria. E por isso que estou aqui. Vim me despedir da senhora e pedir um último favor. A palavra martelou em seu ouvido. Favor. Não se preocupe. A cabeça voltou a sorrir, como se buscando acalmá-la. É que não posso sair nua desse jeito. Tudo que a senhora me ofereceu foi o suficiente apenas para formar meu corpo. Então, não consegui fazer nada para me cobrir. Por isso peço esse último favor. Se me der roupas, me cobrirei e desaparecerei. Estava prestes a sair do banheiro, pensando em ir até o guarda-roupa do quarto, quando a cabeça a interpelou. Não quero dar trabalho. Não precisa de nada demais. As roupas que a senhora está vestindo agora serão mais do que o suficientes. O que você quer dizer com isso? Está querendo que eu tire as roupas neste banheiro gelado? Por você? Não acha que está querendo demais? Pegue o que eu te der e desapareça. Por favor, se acalme, mãe. A cabeça olhava para ela com a mesma expressão de súplica de quando era jovem. Até este momento eu nunca tive nada além do que era rejeitado. É o primeiro e último favor que peço à senhora. Se me der as roupas que veste, guardarei seu calor e cheiro e serei grata até o fim da minha vida. Olhou para o rosto da sua juventude, para o corpo de sua juventude, observou aquele ser criado não pelo útero e pelo cordão umbilical, mas dos seus intestinos e excrementos. Olhou para aquele ser que a atormentara por tanto tempo, se escondendo naquele buraco negro no vaso sanitário e que agora dizia estar pronto para partir. Se aquele fosse o momento de despedida definitivo, o que importava entregar-lhe as roupas do corpo? Enquanto a versão jovem se enxugava com uma toalha, a versão envelhecida se despia. As roupas não eram nada de especial. Cardigã, vestido, sutiã, calcinha e meias. Despida, olhou a versão jovem se vestir devagar, pegando as roupas uma por uma. Calcinha, sutiã, vestido, cardigã. A jovem vestia peça a peça, apreciando-as. Por fim, calçou as meias e fechou os botões do cardigã. A velha sentiu frio no corpo nu. Agora que terminou, vá embora. Estou com frio, preciso me vestir. Ela se virou para sair do banheiro. A versão jovem bloqueou seu caminho. Aonde você acha que vai? Falou a jovem e apontou para o vaso sanitário. O seu lugar é aqui, e não lá fora. Do que você está falando? Retrucou a velha. Não te dei as roupas que pediu? Agora que já tem o que queria, desapareça. Está querendo que eu entre na privada? Você deve estar louca. Desapareça já da minha frente. A versão jovem retorceu o rosto com um sorriso de desprezo. Sim. Agora que você me deu tudo que eu pedi, não tem mais nada além desse corpo velho e disforme. Eu aturei o suficiente lá dentro e você aproveitou demais até agora. Chegou a sua vez de se enfiar nessa privada. Eu vou tomar o seu lugar e desfrutar de tudo o que você teve até agora. Como pode ser tão ingrata? Retrucou a velha furiosa.
E o que foi que eu aproveitei, hein? Não vivi mais do que os outros e mesmo a pequena felicidade que tive foi toda destruída por sua causa, que não parou de me perseguir. Suportei até agora todo o repúdio e nojo que sentia por você só pelo fato de ter vindo de mim. Agora que terminou de formar o seu corpo, não faz mais do que obrigação em desaparecer daqui, levando a culpa por ter me perseguido todo esse tempo e a gratidão por eu ter te criado. Desapareça da minha frente e de uma vez por todas. A jovem já não sorria. De olhos arregalados e dentes trincados, com uma voz calma, porém contida, disse claramente, como se cuspisse palavra por palavra: gratidão? Tá querendo que eu seja grata? Alguma vez eu pedi pra nascer? Você alguma vez cuidou de mim ou me disse uma palavra de carinho? Apesar de eu ser cria sua e de mais ninguém? Embora eu não quisesse, você me pôs nesse mundo e não fez nada além de sentir ódio e repulsa. De tentar se livrar de mim o tempo todo. Nunca me deu nada, a não ser excrementos e descartes. Tive que aturar infinitas humilhações e perseguições para conseguir formar este corpo digno. E agora finalmente consegui. Esse é o momento que mais esperei dentro daquele buraco escuro. Agora que me tornei você, está na hora de tomar o seu lugar e viver a sua vida. A jovem se aproximou da velha. As mãos fortes agarraram o ombro e o pescoço. Enfiaram a cabeça no vaso sanitário. Num piscar de olhos, puxaram os tornozelos para cima, depois de ter mergulhado o corpo da velha no vaso. Sem dificuldade, a jovem fechou a tampa do vaso e deu a descarga. Gente! Que foi? Isso, cara! Vamos embora dessa casa agora! Mas por quê? Eu acabei de sentir uma mão encostando em mim. Ei, para de bobeira. Que isso, hein? Olha, eu ouvi dizer que à noite por aqui sempre aparecem uns espíritos de uns adolescentes que gostam de ficar contando história que morreram por aqui. Sabia disso? E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.